Olá, boa tarde. Vamos falar um pedacinho sobre a atividade laboratorial 1.2 do domínio Energia e Movimentos. Chama-se Movimento Vertical de Queda e Ressalto de uma Bola, Transformações e Transferências de Energia. Vamos ver um pedacinho os propósitos desta atividade, como é que ela se executa e o que é que podemos concluir a partir dela. O conteúdo do vídeo vai abordar o objetivo da atividade, o que é que eu quero fazer com esta atividade, que material é que vou utilizar e como é que eu vou executar, que medições vamos realizar, que cálculos tenho que fazer, nomeadamente ao nível da velocidade antes e após a colisão da bola com o chão, a percentagem de energia mecânica após o ressalto comparativamente à inicial, quanto é que é a diminuição da energia mecânica numa colisão em termos percentuais e o cálculo do coeficiente de restituição. No fim, concluímos e criticamos a atividade. O objetivo da atividade passa por identificar de que é que depende a altura de ressalto de uma bola, prevendo qual será a altura máxima atingida após um determinado ressalto para uma altura de queda. Também queremos analisar o movimento de queda e de ressalto da bola em termos das transformações e das transferências de energia que ocorrem em três momentos: na queda, na colisão com o chão e no seu ressalto. Então, no fundo, um dos objetivos passa por relacionar a altura atingida pela bola após ressaltar com a altura à qual ela é deixada cair. Convém não baralhar os gráficos que obtemos através do sensor de posição. Este gráfico à esquerda pode traduzir uma altura, as alturas que a bola ocupa ao longo do tempo, com o gráfico que está à direita que me permite relacionar a altura de ressalto e da altura de queda. Aqui eu tenho uma relação linear do lado direito, do lado esquerdo não tenho. Não quer dizer que a bola, enquanto vai a cair e a ressaltar, não executa o movimento retilíneo. Convém ter isso em mente. Que material é que eu vou usar para concretizar esta atividade? A minha montagem é bastante simplista. Tem que incorporar um sensor de posição. Normalmente o sensor de posição vai estar agarrado a um suporte universal. Posso ter aqui um contrapeso para não correr riscos dele virar. Vou posicionar uma bola por baixo do sensor, a cerca de 10, 20 cm de distância do sensor, e vou largar a bola. Convém que a bola caia em linha reta, alinhando o seu diâmetro com o nosso sensor de posição. O objetivo é ligar este sensor depois a uma calculadora ou um computador para podermos observar os gráficos de posição-tempo e, eventualmente, de velocidade-tempo. Neste processo de queda, colisão e ressalto, três momentos, tem que analisar as coisas do ponto de vista das transformações e das transferências de energia. Durante a queda, o que eu tenho é uma diminuição da altura, ou seja, a energia potencial vai diminuindo, transformando-se em energia cinética. Neste processo é habitual desprezarmos a resistência do ar, então eu tenho conservação de energia mecânica no decorrer da queda. Não acontece o mesmo quando a bola colide com o chão. Quando ela colide, a energia cinética que ela leva no fundo vai ser usada parcialmente para ressaltar, para voltar a subir, mas é uma parte que é dissipada no solo e para o ar na forma de som e de calor. Durante o ressalto, já na subida, a energia cinética vai diminuindo, transformando-se em energia potencial. Voltamos a desprezar no ressalto a resistência do ar, o que significa que a energia mecânica também se mantém constante durante o ressalto. Agora, o facto de eu ter conservação de energia mecânica na queda e no ressalto não quer dizer que ocorra conservação de energia mecânica, porque na colisão com o chão eu tenho dissipação de energia. Logo, não há conservação no conjunto dos três movimentos. O que é que eu vou medir nesta atividade? O meu objetivo é usar o gráfico da posição ou da altura da bola em função do tempo para ir escrever numa tabela quais foram as alturas de queda e os sucessivos ressaltos que a bola executou ao longo do tempo. Então, na realidade, eu só tenho aqui uma tabela com a altura de queda e a respectiva altura de ressalto. Preferencialmente, ao fim de uma largada, vou observar vários ressaltos, pelo menos 5 conjuntos, 5 pares
de valores, altura de queda, altura de ressalto. Com base no gráfico, com base nesta tabela, vou depois trabalhar um gráfico. Às vezes é habitual registar-se a massa da bola que estamos a usar ou identificar diferentes bolas e fazer isto repetindo ensaios com bolas de características diferentes. Ao passar para os cálculos, é uma atividade que tem alguns cálculos. Nós vamos precisar determinar a velocidade da bola antes e após cada colisão, a percentagem de energia mecânica após o ressalto quando comparada à energia mecânica inicial e quanto é que a energia mecânica diminuiu na colisão em termos percentuais. O fim da atividade corresponde à construção de uma reta de ajuste e a determinação do coeficiente de restituição. Comecemos então pela determinação das velocidades antes e após a colisão. Se durante a queda e durante o ressalto eu tenho conservação de energia mecânica, eu posso partir daí. A energia mecânica numa situação inicial, eu vou chamar posição A, vai corresponder à energia mecânica numa situação B, em que a bola chega ao chão. Reparem que eu tenho que separar a queda do ressalto, porque neste processo de colisão eu vou ter aqui dissipação de energia. Então vou considerar quando a bola sai do chão a posição C e a altura máxima que ela atinge, a altura do ressalto, a posição D. Quando eu venho determinar a energia mecânica no ponto A, vou somar a cinética com a potencial e fazer a mesma coisa para o B. Se eu larguei a bola no ponto A, a sua energia cinética é zero. A energia potencial, massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura da queda. Do lado direito, no chão, eu não tenho energia potencial, então a energia potencial no ponto B será zero e a cinética, o meio da massa, vezes a velocidade antes da colisão ao quadrado. Não esquecer que este V é o módulo da velocidade. Se eu resolver isto em ordem a V, vou simplificar aqui as massas e a velocidade antes da colisão é raiz quadrada 2 vezes G vezes a altura em A, que corresponde à altura de queda. Quando vou fazer o teste para o ressalto, é em tudo semelhante. A energia mecânica no ponto C é igual à energia mecânica no ponto D. No ponto C, a energia potencial é zero. No ponto D, a energia cinética é zero. Quando atinge a altura máxima, a bola para e inicia nova descida. Então, o meio da massa vezes o módulo da velocidade no ponto C ao quadrado é igual à massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura em D. Posso simplificar as massas, de maneira que a velocidade após a colisão é dada pela raiz quadrada de 2 vezes a aceleração gravítica vezes a altura de ressalto. Estas duas velocidades são importantes para podermos determinar o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é representado por um E minúsculo e calcula-se através da razão entre a velocidade após a colisão e antes da colisão. Então eu vou, no fundo, fazer a fração, a razão, entre estas duas raízes que estão aqui. Ao colocar as duas raízes, posso simplificar o 2 e o G e vou ficar com a raiz quadrada da altura do ressalto sobre a altura da queda. Também posso escrever dessa forma. Se o meu objetivo for calcular a percentagem de energia mecânica após a colisão relativamente à que eu tinha no início, eu vou precisar fazer a razão destas duas energias mecânicas. A posição D corresponde à posição do ressalto e a posição A corresponde à minha situação de partida. O que é que acontece aqui? O que eu vou fazer é exatamente o mesmo que há pouco, substituindo parcela a parcela cada uma destas relações. Na energia mecânica, no ponto D, eu tenho cinética mais a potencial, sendo que a cinética é zero. Na posição a cinética também é zero. Eu larguei a bola. Então, eu vou ter aqui a razão das duas energias potenciais. Claro que eu posso simplificar o M e o G, a massa e a aceleração gravítica, e vou ficar com a razão das alturas vezes 100 para obter aqui isto em termos percentuais. Está feita? Basta, normalmente só nos pedem isto para um ressalto. É escolher o ressalto que entendermos ou aquele que nos pediram e substituir a altura do ressalto, a altura da queda, multiplicar por 100 e eu tenho esta percentagem.
Relativamente ao cálculo da diminuição da energia mecânica em termos percentuais, é um pouquinho diferente, porque na realidade eu vou precisar determinar aqui a variação da energia mecânica. Isto é quase uma espécie de percentagem de energia dissipada. Se eu não colocar aqui o módulo, eu vou obter um valor negativo, porque eu tenho uma diminuição da energia mecânica. Se eu colocar o módulo, vou ter um valor positivo, mas isso não significa que ela não tenha diminuído na mesma. Diminuiu igual, só não estou a representar o sinal negativo. Na posição D, já tínhamos visto que a energia cinética é nula. Na posição A, a mesma situação. Então, eu vou ficar aqui com uma diferença de duas energias potenciais. No denominador, uma vez que eu tenho a energia mecânica na posição A, ela também é zero. Então, eu vou poder resolver isto simplificando a expressão, cortando M's e G's em todas as parcelas, e vou ter a diferença da altura de ressalto e a altura de queda a dividir pela altura de queda vezes 100. Já tenho aqui quanto é que diminuiu percentualmente a minha energia mecânica. Ao nível dos cálculos, falta-nos traçar a reta de ajuste. Para isso, eu preciso buscar os valores das alturas de queda e de ressalto à nossa tabela. Temos a tabela com a altura de queda e a altura do ressalto. Vou pôr a altura de queda na lista 1 e a altura de ressalto na lista 2. Depois, no gráfico, eu quero a altura de ressalto no eixo dos y e a altura de queda no eixo do x, para obter a relação linear entre estes dois. Quando eu faço isso, eu posso interpretar o significado físico do declive desta relação linear. Y sobre x, na realidade, vai corresponder à altura do ressalto sobre a altura da queda, que, se repararmos um bocadinho, vai bater naquilo que está na raiz do nosso coeficiente de restituição. Então, basicamente, o declive é o coeficiente de restituição ao quadrado. Está aqui em baixo. Com este valor, eu vou então calcular o coeficiente de restituição fazendo a raiz quadrada desse declive, e também posso usar a calculadora para determinar a altura de ressalto para qualquer altura de queda, porque a partir do momento em que eu tenho a equação da reta do tipo y igual a ax mais b, convém substituir aqui o y e o x pelas nossas variáveis. O y corresponde à altura de ressalto, o a é o declive, o x à altura de queda, mais a ordenada na origem. A ordenada na origem deve dar perto de zero, mas tendo em conta que existem erros experimentais, pode não dar. A partir da equação, eu posso fazer na calculadora determinar a altura de ressalto para uma qualquer altura de queda que eu não tenha experimentado antes. Este é um dos objetivos da nossa atividade. Vamos então ver como é que isto é feito na calculadora. Fazemos isto tudo então na calculadora. Eu já introduzi aqui na minha calculadora os valores das alturas de queda e das alturas de ressalto. Tenho aqui 5 conjuntos de dados, tirar daqui o rato, e aproveitei e coloquei aqui nesta linha vazia. Fazemos isto tudo então na calculadora. Eu já introduzi aqui na minha calculadora os valores das alturas de queda e das alturas de ressalto. Tenho aqui 5 conjuntos de dados, tirar daqui o rato, e aproveitei e coloquei aqui nesta linha vazia o que é que eu estou a fazer. Portanto, na lista 1 eu tenho a altura de queda, na lista 2 a altura de ressalto. Se o meu objetivo é então traçar um gráfico da altura de ressalto em função da altura de queda, a minha lista 1 vai ser o eixo, a minha altura de ressalto vai ser o meu eixo dos y, e a minha altura de queda, que é a lista 2, vai corresponder ao eixo do x. Como é que eu vou fazer isso? Vou pressionar aqui Graph no F1, vou ao F6, Set, determinar quem é que eu tenho no eixo do x e no eixo dos y. Então, no eixo do x, eu quero a altura de queda que está na lista 1. É melhor eu verificar. Exatamente, que está na lista 1. Então, o meu eixo do x corresponde à lista 1 e o eixo dos y
corresponde à lista 2, que é a altura de ressalto. Neste caso, ela já estava predeterminada. Se não estiver, vou acionar aqui o F1, onde aparece list, e vou escolher qual é que é a lista correspondente. Portanto, aqui já não interessa. Vou sair do set, da determinação, e agora volto ao F1, grafo 1. Reparem que eu já tenho aqui os meus valores. Vou fazer calc, F1 de novo, X, F2, o AX mais B, e ele já me vai dar aqui a minha equação da reta. Eu vou só tentar explorar aqui um bocadinho o que é cada um dos valores que eu tenho aqui. Basicamente eu quero o declive, que é representado pelo A, e depois a ordenada na origem. Neste caso, 0,016754. Se eu quiser agora o coeficiente de restituição, o E corresponde à raiz quadrada do declive. Então, nessas condições, vai ser a raiz quadrada de 0,8362. E agora, só buscar aqui a calculadora para poder determinar quanto é. 8362. Isto vai-me dar um coeficiente de restituição de 0,9144. Está feito. Vamos então, finalmente, analisar quais são as conclusões e as críticas, que aspectos é que eu tenho que dominar, quais são os erros, o que é que está aqui por trás de toda a nossa atividade experimental. Ao analisar os gráficos, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é aquilo que corresponde à apresentação dos resultados. Os nossos resultados implicam mostrar quais foram os declives. Aqui podem pedir para identificar as equações das retas de ajuste traçadas, e atenção que é conveniente perceber que se eu tiver que apresentar essas retas, convém apresentá-las na forma a altura do ressalto é igual ao declive vezes a altura de queda mais a ordenada na origem. Se eu fizer isto para mais do que uma bola, convém apresentar as equações para todas as bolas ou apenas os declives, consoante o caso. Independentemente da situação, também devo apresentar os coeficientes de restituição. Os coeficientes de restituição correspondem a E igual à raiz quadrada do declive que encontrei em cada bola. Também é possível apresentarem-se as alturas de ressalto encontradas para as alturas de queda que foram ou que não foram experimentadas e sobre as quais era necessário escrever informação. Isso também é um resultado. Também convém identificar, quando se testam mais do que uma bola, qual é a bola mais elástica. Como é que eu vou escolher? A bola que apresentar maior declive tem maior coeficiente de restituição, logo é mais elástica porque dissipa menos energia na colisão com o solo. É possível fazer aqui um paralelo com alguma previsão inicial. Por exemplo, se testarmos uma bola de vôlei e uma bola de basquete, aquela que nós entendermos que deve ressaltar mais, por exemplo, eu penso sempre que a de basquete ressalta mais, porque o objetivo dela é fazermos o drible no chão. Além de, obviamente, marcar cesto, mas aqui o objetivo não é marcar cesto. Então, vou verificar se aquilo que eu obtive em termos de resultados experimentais está ou não de acordo com a minha previsão inicial. Também é conveniente respondermos à questão problema. Qual é que era a questão problema? Saber de que é que depende a altura do ressalto, quais são as transformações e as transferências de energia que ocorrem durante a queda, durante a colisão com o solo e durante o ressalto. Então, a altura do ressalto vai depender da elasticidade, quer da bola, quer do solo onde ela cai. Os materiais que compõem estes dois meios vão determinar a altura do ressalto. Portanto, vão determinar se há maior ou menor dissipação de energia. Em termos de transformações de energia, nós sabemos que durante a queda a energia potencial diminui porque se vai transformando em energia cinética. No ressalto, tenho a situação oposta. A energia cinética diminui, transformando-se em energia potencial, que vai aumentar. Na colisão com o solo, parte da energia cinética da bola mantém-se enquanto energia cinética da bola. A outra parte vai ser dissipada para o solo
e para o ar envolvente, transformando-se em calor e som. E aqui eu já estou a dar alguma resposta relativamente às transferências de energia. Quando há colisão com o solo, a transferência de energia ocorre da bola para o ar envolvente e para o solo. Durante a queda e o ressalto, nós assumimos que não ocorreram transferências de energia, uma vez que desprezamos as forças dissipativas a atuar. Não consideramos a resistência do ar. Então, se a energia mecânica se conserva, é porque ela não é transferida para lado nenhum. Por mais cuidados que nós tenhamos na concretização da atividade experimental, há sempre erros associados. Que tipo de erros? Os aleatórios e os sistemáticos. Dentro dos aleatórios, podemos falar na largada do carrinho com algum impulso, em vez de largar a bola do carrinho, desculpem, da bola, em vez de largarmos a bola, se calhar lançamos a bola. Podemos ter imprimido uma pequena variação da velocidade nesse momento. E também, se não o fizermos alinhando o diâmetro com o nosso sensor de posição, o movimento pode não ser exatamente vertical ou a leitura que está a ser feita pode não ser a mesma em cada situação que nós estamos a medir. Portanto, convém que a bola caia pelo seu diâmetro alinhada com o sensor de posição. Ao nível dos erros sistemáticos, eu falaria aqui sempre na calibração dos equipamentos de medida, nomeadamente o sensor de posição. Quase sempre é preciso calibrá-lo em relação ao solo ou em relação à bola no chão. E também o facto de estarmos a desprezar aqui a resistência do ar durante a queda e durante o ressalto. Se ela existir, eu vou ter dissipação de energia nestas etapas e eu não estou a considerá-las. A análise da nossa atividade experimental fica concluída quando indicamos se o objetivo da atividade foi ou não alcançado. Portanto, basicamente é perceber se se estabeleceu a relação entre as alturas de ressalto e de queda, se verificou de que é que depende a altura do ressalto, se estimou valores para a altura de ressalto para diferentes valores de queda que não foram testados, se ocorreram ou não incidentes no nosso trabalho experimental. Podemos, inclusive, apresentar algumas sugestões em relação à forma como ela decorreu. Por exemplo, seria útil ter um conjunto de equipamentos para cada grupo, para facilitar o trabalho. Às vezes não é possível e temos um ou dois conjuntos para a turma toda. Também é conveniente o mesmo grupo avaliar diferenças ao nível da composição das bolas, portanto, testar bolas diferentes para avaliar a elasticidade de cada uma e depois dar aqui fazer uma pequena análise do trabalho do grupo que o grupo desenvolveu, se foi bom, se foi mau, se foi satisfatório, se houve alguns problemas no trabalho colaborativo. Podem, inclusive, fazer uma análise do trabalho dos restantes grupos, dizer se está ou não de acordo com aquilo que vocês executaram. Espero ter ajudado a interpretar esta atividade laboratorial. Ela ainda tem alguma complexidade. Se tiverem alguma questão, podem deixar-me aqui embaixo uma mensagem ou então enviarem-me um e-mail. Boa sorte, bom trabalho para todos.